Está começando o Ânima Podcast, o podcast mais católico desse Brasil. Eu sou Kênia, estou aqui com... Bertaldinho, marido da Kênia, absolutamente azul sempre. Muito bem, hoje nós estamos muito internacionais. Internacionais. Quem A gente diria? trouxe os convidados lá de longe, bem de longe. Hoje nós vamos conversar com ele, que é um coreano que faz um mega sucesso aqui no Brasil. E também veio a mãe dele. Vamos conversar com... Não sei se eu vou falar certo, mas vou tentar, tá? Junior Chu. Não. Junior Chu. Muito perfeito. Ah, Junior Chu e com Nami Park. Nami Park. Que é a mãe, que é Oma, a mãe. Olha, gente, como é que Poderia ser, olha só, poderia ser Mami Park. É, mas é Nami. E também. E tá aqui com a gente também o Benito, que é um intérprete que vai ajudar pra gente conseguir se entender. Benito, que é um carioca, que fala Muito. coreano. Dá um close no Benito, por favor. Olha, ele é carioca da Gema. Muito carioca. Não, você é de São Paulo. Sou paulista. Muito bem. Muito bem, que alegria tê-los aqui. Viu? Um prazer, muito obrigada. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Obrigado em coreano. Você é muito coreana. Muito. Uma grande alegria para mim hoje com vocês. Uau, que honra para mim. Que bom, pra gente é uma grande alegria. E antes da gente começar, atenção, já vai perder sua plaquinha? Atenção, inscreva-se no canal, só apertar um botãozinho assim, pim, e você vai estar inscrito, acompanhando tanto conteúdo legal que a gente tem por aqui. E não podemos deixar também de falar da loja Ânima, lojaanimaoficial.com.br. O que nós temos na loja Ânima? Nós temos os escapulários, escapulário da conversão, que é o verde, que é quando a gente precisa que alguém se converta. A gente gravou um episódio explicando como se usa o escapulário verde, precisa assistir, foi com o Dr. Rafael, foi maravilhoso. Nós temos o escapulário tradicional, né, das carmelitas, temos também várias imagens, como essa imagem aqui de Murano, e várias outras peças, olha o colar que eu estou usando, com a medalha de Nossa Senhora, e tantas outras coisas maravilhosas, onde é que você encontra? Na loja animaoficial.com.br. Muito bem. Olha, gente, para quem ainda não conhece o Junior Chu, ele é um cantor coreano, um influencer católico, e a mãe, a Nami Park, é assistente social, e vieram da Coreia do Sul, e a gente vai entender de onde começou esse sucesso, como é que isso tudo começou. Então, Júnior... Como é que ele chegou no Brasil? Vamos começar explicando para as pessoas. Se eu falar devagar, você compreende um pouco. 천천히 얘기를 하면 이해를 하시는지. sim. 노력을 하고 있어요. Ele está se esforçando. Muito bem. Então eu vou falar bem. Quantas bem vezes devagar. ele teve no Brasil? Você? Duas vezes. 2 vezes? Sim. De quantos dias? A primeira vez para 3 semanas e até agora 7 meses. 7 meses? Sim. Direto? Direto, sim. Mas, eu moro aqui. Então, se eu passar 7 meses na Coreia, eu sei falar coreano também, como você sabe falar português. Você? Pode. Difícil, hein? Com o Espírito Santo. Com o Espírito Com o Santo, Espírito né? Santo. Nada é impossível para Deus. Mas em 7 meses? Fala muito bem. Parabéns. Sério, muito obrigado. 7 meses? Muito bom. Você já tinha estudado português antes? Não, mas só pronunciar. Só pronunciar para cantar. Só para cantar. Então, isso que eu quero entender. O Brasil te descobriu a partir de uma música que você cantou em português, não foi isso? Benito vai traduzir, traduz para ele. 한국에서 포어로 부르신 성가를 시작해서 브라질 사람들이 알게 된 거죠. 네, sim. E qual foi a música? Foi Eu Te Levantarei. Frei Gilson. Do Frei Gilson. E aí as pessoas ficaram encantadas. Que um coreano cantasse essa coreano. música. Você estava entendendo o que você estava cantando? Que significa? Isso. Sim. Porque eu uso que ia traduzir. Traduzindo. Sim. Entendi. E você era católico já desde pequenininho? 어렸을 때부터
가톨릭 신자였는지. 아, 저는 어릴 때부터 계속 그 무신론자로 살아왔어요. 22년간. Ele desde a infância desde a infância ele era ateu e viveu assim por 22 anos. 그리고 이제 22살에 제가 군복무를 했는데 그 안에서 하느님을 만나고 세례를 받게 됐습니다. E aos 22 ele foi servir no exército e foi dentro dali que ele encontrou Deus e começou a servir. E como é que você encontrou Deus no exército? 군에서 군복무를 하시면서 어떻게 하느님을 만나시게 됐는지. 그 군복무를 하면 보통 이렇게 모든 거를 포기하게 되더라고요. 모든 걸 그러니까 제 마음대로 할 수가 없게 되는 상황들이었어요. No exército tem muitas ocasiões em que ele acaba desistindo de muitas coisas que era da personalidade dele. 근데 그 전에는 제가 성취주의자였어요. 뭔가 성공을 해야 행복이 온다. 성취를 해야 행복이 온다라고 믿었기 때문에 저는 늘 제가 계획한 대로 뭐가 되는 걸 좋아했거든요. 그 전까지는. Antes ele acreditava muito que a satisfação só vinha através do sucesso. Então ele acreditava que tinha que fazer algo para conseguir o sucesso e se sentir satisfeito. 근데 거기에서 이제 제가 많은 것들을 제 마음대로 하지 못하는 상황에 성당에 한번 가보게 됐는데 그 성당에 이렇게 다니는 가톨릭 신자들이 정말 그 행복한 모습을 하고 있더라고요. 근데 그 행복이 어떤 성취를 해서 오는 행복이 아니라 뭔가 오히려 자기 거를 내어주면서 오는 행복이라는 거를 알게 됐어요. E nessa situação em que ele tinha que desistir de muita coisa que era dele, da personalidade dele, ele chegou a visitar uma igreja e viu nos fiéis católicos uma felicidade verdadeira. 그래서 거기서부터 저는 가톨릭 신앙에 대한 호기심이 생겼다고 볼 수 있겠고 여기서 전 얘기하고 싶은 건 우리 가톨릭 신자들이 그만큼 가톨릭 신자로서 제대로 살아야 세상 사람들에게 그 매력을 더 어필할 수 있을 것 같아요. 우리 그 신앙의 매력을. 네. E foi lá que ele 네. 거기에서 제가 처음 그 사람들의 모습을 보면서 처음 관심을 갖게 됐어요. Foi lá que ele desenvolveu o interesse pela primeira vez. 네. 그래서 저 같은 케이스를 보면 우리가 가톨릭 신자로서 잘 사는 게 되게 중요하다. 네. 제대로 사는 게 중요하다. 이런. E ele acredita que é muito importante, como fiel católico, conduzir essa vida de fé com fealdade. E ninguém da sua família era católico? Ninguém. Ninguém? Sim. E praticavam alguma religião? Não. Todas foi ateu. Toda a família? Todos Toda a eram família. ateus? Sim, eu sou o primeiro católico em minha família. Mas o primeiro, porque depois vieram outros. Sim. Ah, Com certeza. mas assim, a sua mãe, a Nami, você tem uma irmã e um pai, não é isso? Sim, sim. Eles são católicos ou não? Minha irmã católica e meu pai ainda não. Gostei. Ainda não. Gostei. Reze por ele. Sim. O Por nome favor. dele é Ki Jong-chu. Ki Jong-chu, sim. E a irmã chama Somi-chu. Somi-chu, sim. Somi-chu. Sim. Muito bem. E a Nami se tornou católica a partir do filho? 어머님은 아드님을 계기로 가톨릭 신자가 되셨던 네, 거죠. 처음엔 카톨릭에 대해서 전혀 알지 못했고 무신론자였는데 우리 아들이 다니면서 계속 엄마 카톨릭 가라고 막 그러는데 제가 처음엔 no 하다가 나중에 3년 전에 발을 들여넣게 됐어요. Ela era ateia a vida inteira, aí o filho ele foi tentar convencer a mãe, sempre dizia, mãe, vem pra igreja. E só desde 3 anos atrás que ela se converteu realmente. Muito bem. Deus é maravilhoso. Sempre. 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 Sim. E a música que você gravou fez sucesso aqui, não é isso? sucesso. 사실 이게 그 성공이라고 하면 여러 기준이 있겠지만 아무튼 많은 분들이 그 노래들을 듣고 뭔가 다시 하느님을 만나게 됐다는 분들도 있고 그래서 정말 행복해요. 네. Tem muitas referências para o sucesso, e é um sucesso muito relativo, mas ele é muito feliz que muitas pessoas gostaram. E
네. É, porque é curioso para os brasileiros verem um coreano cantando em português uma música católica, Sim. não é? É muito diferente, vamos dizer assim. sim. Mas como é que você ouviu essa música pela primeira vez antes de cantar? Ah. Como você tomou conhecimento dessa música? 아, 제가 2023년에 그 이탈리아 순례를 하고 있었어요. Em 2023 ele estava fazendo uma peregrinação na Itália. 근데 그때도 저는 이제 2017년부터 가톨릭 가수로 한국에서 살아왔거든요. E na verdade ele era um cantor católico, cantor gospel católico desde 2017. 예. 근데 이제 그 2023년에 그 순례를 할 때 제가 인스타그램에 한 신부님 여러분들이 부르는 노래를 찍어서 올린 적이 있어요. 이탈리아에서. Em 2023 ele viu um vídeo de padres italianos cantando um louvor. 근데 그 노래가 그 스페인어 노래였는데 그 뭐냐 그 Pescador de Hombres라는 노래였어요. E era um louvor espanhol. E 예, Pescador de Hombres. 근데 그 노래가 그 노래를 보고 어떤 브라질 팔로워 분이 저한테 텍스트를 보낸 거예요. E ouvindo essa música, um seguidor brasileiro mandou uma mensagem para ele. 브라질레이라. Uma 예, seguidora brasileira. 근데 그분이 보낸 이게 포르투갈어로도 이 노래가 있다 이러면서 그 영상을 하나 보내줬어요. E ela disse que essa música também tinha em português e mandou um vídeo 예, para ele. A Barca em português. A Barca. 저기 그 프레이 질송이 노래를 부르는. A música era do Frei Gilson. A Barca de Frei Gilson. Cover by Frei Gilson. Não é a barca, não é de Frei Gilson. Não, entendi. Senhor. Cantado por Frei. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome. sobre os 그 뭐냐 샤마도. Sim. 예. 예. 와, 그 너무 아름다워서 그걸 계속 들은 거예요. 그러다 보니까 유튜브 알고리즘이 계속 추천을 비슷한 노래들 해주는 거죠. 브라질 노래들을. Ele achou muito bonito e ficou ouvindo várias vezes. E com isso o algoritmo do YouTube foi recomendando mais outras músicas brasileiras. Obrigado YouTube. E obrigado Deus. 네. E aí foram chegando as outras músicas. 그리고 다른 노래들이 그렇게 알게 되신. 네. sim. 그래서 계속 다른 프레이질송의 노래들도 많이 알게 되고 다른 아티스트 분들의 노래들도 이제 알게 되고 그래서 아예 리스트를 만들었죠. 계속 들으려고. Foi assim que ele tomou conhecimento de outras músicas do Frei Gilson e de outros artistas. E ele foi montando a lista dele a partir daí. Antes, você cantava numa banda lá na Coreia, não cantava? 그 전에 한국에서 밴드 활동을 하셨죠. 네. sim. Mas era uma banda secular, uma banda com músicas para juventude, normal. Não tinha nada de religiosa da banda. Ou tinha? 그렇지만 그냥 청소년을 위한 가톨릭과 관련되지 않은 밴드였나요? 아니요. 저는 그 음악 활동은 늘 그 가톨릭 안에서 해왔습니다. A vida como musicista dele foi sempre dentro do catolicismo. 뭐 그 전에도 뭐 취미로 뭐 가요를 부른 적도 있고 하긴 하는데 그거는 제가 프로페셔널하게 한 건 아니고 뮤지션으로서의 그 모든 커리어들은 다 가톨릭 안에서요. 네. 선교사로서. Ele já cantou antes algumas músicas, não oficialmente como que não sejam católicas, mas como musicista ele sempre foi dentro do catolicismo. 네. como missionário. Sim, missionário. Hoje você é um missionário. Sim. Muito bem. E, Nami, Yes. lá na Coreia, você porque a maioria tem muitos católicos lá, não é isso? Muitos. Tem muitos Coreia católicos, católica, mas tem muitos budistas também. Não é isso? 한국에선 가톨릭 신자들도 많지만 불교를 믿는 사람들도 많잖아요. 네, 맞아요. 저희 어머니도 불교 신자세요. A mãe 신자였어요, dela também 저희 era... 시어머니. 시어머니. A sogra dela também era budista. Sim. Mas para você frequentar a igreja e tudo, é tão fácil quanto aqui no Brasil? Você encontra uma igreja em cada esquina, tem missas sempre? Como é que é a sua vivência religiosa lá? 한국에서 신자로서의 삶이 브라질만큼 성당에 가깝고 미사가 항상 있고 그렇게 쉬운가요?
성당은 제 집 가까이 있어요. 아주 가까이 10분 안 거리에 있고요. 근데 한국은 굉장히 미사가 조용하고 엄숙한 반면 이번에 와서 브라질에서 본 미사는 굉장히 즐겁고 막 좀 경쾌하고 해서 약간 놀라웠어요. Na Coreia, ela tem uma igreja a 10 minutos de distância da casa dela. Mas uma diferença que ela viu mesmo é que na Coreia as missas são bem quietas, bem silenciosas, mais calmas. tradicional. E no Brasil são bem mais alegres e felizes. Mas como eles É porque não eram- brasileiro é mais barulhento. Não, porque eu acho que eles foram muito. Eu acho que eles foram muito Na renovação. direto na renovação carismática. Ah, sim. Por isso que acham que tem mais barulho. E é cultural também. Né? É cultural. Brasileiro é muito barulhento. Express. Muito, muito. Sim. Já os orientais são mais comedidos, falam mais baixo. Mas Né? eu tenho uma dúvida. Vocês eram ateus. Então, quando você se converte, como é que é o processo na Coreia? Que eu imagino que seja igual aqui. Tem que fazer catequese. E você não sei se era batizado. Eu penso que não, né? Já que era ateu. Então, como é que se deu esse processo? 그 과정들에 대해서 물어보시는 거예요. 네, 신자가 되는. 아, 예, 그 보통 normalmente preciso 6 meses para Catequese. Catequese. sim. 그것도 지금 나한테 물었어. catequese e 그 뭐냐 participação missa. Depois se confessa e vai. sim. Mas sim. você já era batizado ou não? 이민 세례를 받으셨었나요? 저요? 아니요, 저 22살에 받은 거예요. Ele foi batizado com 22 anos. Sim, foi quando É, ele se fez- converteu. É. E aí já fez batismo, primeira Confissão, comunhão primeira comunhão Sim. e e crisma. crisma. 예. Tudo junto. 크리스마는 이제 3년 후에 받았어요. O crisma foi 3 anos depois Ah, do sim. batismo. E sua mãe, mesmo processo, né? Fez tudo, quando se converteu, fez todo o combo, porque isso é o que faz. Mas foi muito depois de você ou pouco tempo depois? 그러니까 3년 전이니까 제가 세례받은 이후로 11년 후에 받으신 거예요, 어머니가. Como ela foi batizada 3 anos depois, isso foi 11 anos desde que ele se tornou filho. 지금으로부터 3년 전이니까. 예, 맞아요. 예. 제가 처음엔 그 카톨릭 신자 되는 걸 별로 좋아하지 않았어요. No começo, ela não tinha gostado do fato dele ter se tornado fiel católico. 왜냐하면 제가 공부를 잘했어요. 그러니까 한국에서는 제일 좋은 학교를 다녔고 아주 잘하는 아이라 제가 사회적으로 보이는 그런 막 높은 위치에 그런 아이가 될 거라고 생각하고 있었는데 어느 날 이 성가를 하고 다니면서 막 거기에 깊숙이 빠져서 저 굉장히 힘들었어요. Porque ele era um menino muito estudioso e ele foi estudar numa das melhores universidades da Coreia. Mas como ele se tornou católico e ele começou a se afundar nos louvores, etc., ela disse que sofreu bastante com isso. Mas deixou de estudar? Deixou? Pergunta pra ela. Você 그렇지만 deixou? 신자가 되시면서 공부를 그만두게 되었던 거예요? 공부를 그만둔 건 아니지만 자기 할 일을 더 열심히 안 하고 선교에 더 신경을 쓰는 것 같았어요. Ele não parou de estudar, mas ele começou a se esforçar mais nas ações missionárias. Se dedicar mais. Ah, entendi. Porque o coração... 네, 제가 뭐 회사 일도 당연히 병행을 하면서 사실 한국에서는 했었는데 제가 회사 일을 하면서 느껴진 게 거기에도 열정을 쏟을 수는 있는데 제 그 가슴 깊은 곳으로부터 나오는 열정은 이 선교에 더 이렇게 많이 쏟게 되더라고요. Ele começou em paralelo com o trabalho que tinha na empresa dele, mas a força mesmo do esforço que vinha do fundo do coração estava voltado para as ações missionárias. E como é a vida na Coreia, tendo como vizinho a Coreia do Norte? A separação das famílias, as dificuldades de se ver, onde um país que foi dividido ao meio. Como é isso hoje lá? 그 북한과 지금 분단 상황에 대해서요. 지금 예를 들면 저희 그 아버지의 아버지, 할아버지, 친할아버지 같은 경우에도 그 북한이 고향이셨어요. 그 북한에 고향 도시가 있어요. 그래서
정말 돌아가실 때까지 그 고향 땅을 밟아보는 게 소원이셨는데 정말 그 분단 상황 때문에 못 가셨죠. 정말 그 가족이 찢어지고 내 고향에 다시 못 가고 이런 게 참 얼마나 참 가슴 아픈 일인지 모르겠어요. Por exemplo, ele deu o exemplo do avô dele, que a terra natal era a Coreia do Norte, e ele tinha essa dor de não conseguir subir e voltar para a terra natal. E ninguém da Coreia do Sul pode ir à Coreia do Norte? 못 가죠. 예. Não. Não? No. E ninguém de lá pode sair também? 그러니까 거기에서 이제 북한에서 탈출하는 사람들이나 남한에서 북한으로 넘어가는 사람들이 당연히 이제 있고, 근데 그 사람들은 이제 그 나라에 살고자 하는 마음으로 가는 거기 때문에 귀화를 하고 뭐 그런 거라고 보시면 됩니다. Existem algumas ocasiões que as pessoas escapam da Coreia do Norte ou fogem da Coreia do Sul para entrar na Coreia do Norte, mas isso é com o objetivo de voltar para a terra natal mesmo. Tristeza, né? Muito. Tristeza. Não é fácil. Não é fácil. E ninguém vai conseguir tirar aquele Kim Jong-un de lá, não? Acho que não. Ninguém consegue tirar aquele cara de Eu lá? respondo, não. Hã? 김정은을 정권에서 빼는 사람이 없나요? 정말 지금 왜냐하면 완전 공고한 그 독재 체제를 만들어가고 있기 때문에 그리고 완전히 그 정말 사회주의 그 체제를 공고히 해가고 있어요, 거기가. 그래서 근처 사람들을 거의 다 숙청했고요. 죽였고, 지금 뭐 그 사람한테 반역을 할 수 있는 사람들이 있을지 잘 모르겠습니다. Como é uma ditadura muito rígida, um socialismo muito rígido, e as pessoas que são as oposições são sempre Assassinadas. executadas. Isso. Ele vê que não tem essa possibilidade. Pois é, podia distribuir um pouco de antenas com internet por dentro da Coreia do Norte, o pessoal começar a ver que a vida é outra e o povo mesmo dar o baile e tirar aquele gordinho de lá, pô, porque não tem condição aquele cara. Explica pra ele o que eu falei. 거기에서 거기에 담겨져 있는 현실을 찍고 세계에 전할 수 있다면, 그래서 그 사람을 정권에서 빼앗을 수 있으면 좋겠다는 거예요. 네, 뭐 우리도 정말 그렇게 생각합니다. 그래서 어쨌든 그 하느님 보시기에 좋은 나라가 됐으면 좋겠어요, 북한도. Ele diz que pensa assim também, e acima de tudo gostaria que a Coreia do Norte se tornasse um lugar que seja bom aos olhos de Deus também. Eu acho que uma das grandes missões da Jornada Mundial da Juventude na Coreia do Sul, que ano vai ser? 27, não é? 27. 2027. E nós queremos ir, porque é uma oportunidade. E a Coreia que você não tem todos os dias, né? Sim, não é muito um caminho de visitação, né? Mas a Jornada Mundial da Juventude rezar de forma muito forte pela libertação da Coreia do Norte. 그러니까 그런 계기가 될 수 있다는 거죠. 네. 네, 뭐 저도 그렇게 생각하고 심지어 이제 그 전에 프란치스코 교황님께서 계셨을 때 그때 우리 그 한국인 추기경님이 지금 바티칸에서 일을 하고 계신데요. 그분이 이제 프란치스코 교황님께 이런 제안도 하셨어요. 정말 교황님이 그 저따미저따를 그 계기로 북한에 방문해서 평화의 메시지를 함께 이렇게 나누면 좋겠다. 그런 제안도 하셨었던 걸로 기억합니다. Ainda na época do Papa Francisco, tem um cardeal coreano que trabalhava com o Papa, e ele disse que ainda nessa época o Papa fez a oferta de, a partir da Jornada Mundial dos Jovens, ter essa oportunidade de alcançar esse assunto. Que seria muito bom, né? Imagine quantos jovens bons tem na Coreia do Norte e que não conhecem Jesus e que continuam sendo ateus. Muita gente porque ninguém lhes apresentou a Jesus. 북한에도 얼마나 좋은 청년, 예수님을 모르는 좋은 청년이 많은지. 네, 맞아요. 그런데 그냥 정말 그 사회주의 그 체제 때문에 그 종교의 자유가 전혀 없고 종교를 가지면 그 죽임을 당하는 그런 상황이기 때문에 그들을 복음화하는 것도 정말 중요한 미션 중에 하나입니다. Como o socialismo
Por causa do regime socialista, existem muitas pessoas que são executadas quando seguem a esse caminho, e seria uma oportunidade muito boa de poder alcançar eles. Sim. Alguém tinha que sobrevoar com o avião lá, jogar bíblias. Não adianta. A gente tem que rezar. Qual é a principal devoção mariana na Coreia? É um 가장 termo muito técnico. 가장 A Nossa Senhora, 네, 네. que os coreanos mais gostam, mais rezam para ela. 아, 그 원죄 없이 잉태되신 그 Imaculada Concepção. Imaculada Conceição. Sim, porque ela é Padroeira. padroeira de Coreia, Da Coreia. Sim. A Imaculada Conceição. Então vai resolver o problema. Vai resolver o problema. 8 de dezembro. Sim, tá chegando. É. Dia da Imaculada. Vai resolver o problema. E tem a Nossa Senhora do Japão, que é a nossa... como é o nome? Akita. Akita. 아, 아키타의 성모님. Sim, sim. Lá vocês não têm devoção? 아, não muito. Não muito? É, sim. Aí eu achei que pela proximidade, né, fosse assim forte lá dentro. 가까운 거리 때문에 아, 네. 근데 딱히 그렇게는 많이 그 디보션이 없고 오히려 파티마 성모님이나 루르드 성모님이나 여기 과달루페 성모님에 대한 그 신심이 깊어요. não exatamente pela distância eles têm essa devoção pela Maria, mas é mais pela Maria de Fátima ou Maria de Guadalupe, Aparecida. Lourdes. Nossa Senhora de Lourdes. Sim. E os santos lá? Tem santo coreano? sim, 103위 순교 성인이 계십니다. Existem 103 mártires coreanos. 네, todos santos. Todos 이 santos. 그리고 베아트루스 그 124명의 그 복자 베아트루스. E 124 beatos. Olha. Mas você só canta ou você toca também? 노래만 부르시나요? 아니면 악기도 다룰 수 있으신가요? 아, 저는 지금은 노래만 하는데 예전에 바이올린을 배웠어요. Hoje ele só canta, mas antes ele tocava violino. Violino? sim. Interessante. Agora canta e canta sozinho. Ou sim. você tem uma banda? 지금 이제 브라질에서 또 그 지역마다 함께하는 또 밴드들이 있어요. 근데 아무튼 지금은 이제 솔로로 활동하고 있습니다. No Brasil tem uma banda que ele se junta a cada região, mas no momento ele tá fazendo carreira solo. Muito E aonde vocês moram no Brasil? 저기 São Paulo. São Paulo. sim. Mas em alguma comunidade, alguma coisa, não? Comunidade de vida, como Canção Nova, como para dar um exemplo. Ou não? 제가 속해 있냐고요? 네, 공동체. 아직은 그런데 속해 있지 않습니다. 네. Não tem uma comunidade que ele Entendi. tá no momento. ainda não. Ainda não. E sua mãe... E a mãe? E a mãe veio atrás para ver onde é que o filho estava, foi isso? 어머님은 지금 아드님이 어디 계신지 보려고 찾아오신 네, 거죠. 어떻게 아. 사는지 그냥 막연하게 인스타로만 보다가 얘가 어떻게 살고 있나 그리고 막 사랑을 받는 건 보여요. 그러니까 브라질 사람들이 막 환호하고 좋아해주고 그래서 우리 아들이 사랑을 받는구나는 생각하지만 그래도 직접 가서 한번 봐야겠다. 그래서 와봤어. Sim, ela veio ver o filho e até um momento atrás ela só via de longe pelo Instagram, via que muitas pessoas gostavam dele no Brasil, mas agora ela veio ver isso presencialmente. Ele morava só? 여기서 혼자 사죠. 네. 혼자 살고 있습니다. Sem falar português, tá bem, né? Imagina só, no Brasil, vai comprar o pão. Não, mas o pão Não, tem coisas que ele fala. já... Ele tá um espetáculo. Para 7 meses, se me largar 7 meses da Coreia, eu não dou esse show, não. Né? Passa fome. Passo fome. 기본적인 얘기는 하실 수 있는데 네. 본인은 이렇게 한국에서 살면서 7개월간 이렇게 살면서 이렇게는 말을 잘하지 못하겠다고. 아니요. 가능하십니다. Agora me diga uma coisa, outra curiosidade sobre Coreia, porque eu nunca fui à Coreia ainda. Né? Irei à Coreia em 2027. Por onde se vai para a Coreia? Qual o caminho? 한국으로 가려면은 어떤 길을 일단은 지금 여기 리우데자네이루잖아요. 여기서 일단 그 수영복을 준비하시고
Como a gente está no Rio, a primeira coisa é preparar uma roupa de nadar 예. 그리고 이제 수영을 연습을 많이 하시면 돼요. e praticar bastante o nado. 한 Isso. 3년 안에 가실 수 있어요. E aí vamos nadando até a Coreia. 아, Em sim. 3 anos você consegue chegar lá. 아, Não, mas assim, a gente tem que chegar em qual cidade mais próxima da Coreia para chegar na Coreia? Tem que ir tipo para Dubai, Rio, tem que ir para onde? Dubai, ou não? Como é que é o trajeto? 아, 여기서 가는 방법이요? 네, 어떤 도시를 거쳐야 한국까지 갈 수 있는? 뭐 예를 들면 저희 어머니 같은 경우에는 그 애틀란타를 거쳐서 에스타도스 우니도스 거기를 거쳐서 이렇게 인천 공항으로 들어가셨습니다. No caso da mãe, ela foi por Atlanta e foi para uma cidade na Coreia que chama Incheon. Ah, fez esse Nossa, caminho. assim. Rio, Atlanta, e Atlanta para lá é do outro lado mesmo, né? Ah, é porque fez ao contrário. Ela fez ao Entendi. contrário. 거의 30시간 잡아야 돼요. São quase 30 horas de viagem. Nossa. É cansativo. muito. Muito. É. Você precisa de 10 dias para descansar lá, para depois pegar mais 30 horas para cá. É, não é fácil. Não, eu Não, acho que tem não que ir é fácil. Rio, Dubai, 인천, 예, 서울, 세울. Seul. Sim, e Dubai tem muitos aviões para Seul. Isso. Tem que Rio, São Paulo, acho que tem Rio, Dubai direto, não sei. Mas a gente vai chegar lá na Coreia. E qual é o que se come na Coreia? 한국에서는 주로 어떤 A 음식을 comida principal. 너무 많은 종류가 있어서 정말 많은 종류가 있어요. 일단. Tem muitos tipos de comida. 그러니까 예를 들면 진짜 브라질 사람한테 브라질은 어떤 음식을 먹나요라고 하면 이게 말하기가 되게 애매하지 않나요? Por exemplo, se for perguntar para algum brasileiro que tipo de comida normalmente come? Feijoada. Arroz, feijão, É. carne. 저희도 얘기하자면 뭐 삼겹살, 뭐 김치, 아니면 떡볶이, 불고기, 잡채, 마이스. É muito variado. sim. Não, às vezes tem um Você prato estranhou de- muito a comida aqui? 처음 여기 음식을 드셔봤을 때 네. 이상했나요? 아 아니요, 되게 좋았어요 저는. Foi muito bom. Foi muito natural. Ah. 예. Uau, meu coração é brasileiro. Gostei muito. Ah, que bom. E especialmente churrasco e Ah. mariscada. É, Mariscada? mariscada. Ah, e interessante. frango cozido. Frango também. Ele gostou de um pouco Mas de tudo. churrasco é o melhor, né? Ah, frango cozido é o melhor É? para mim. É. Mas churrasco também muito bom. Ah, Na que Coreia ótimo. não costuma ter churrasco. 아, in like 이제 한국 스타일의 슈아스코가 있는데 여기랑은 약간 느낌이 달라요. Tem um churrasco do estilo coreano, mas é diferente daqui. Não é com carne de Quando a gente for vaca. para Seul, a gente vai experimentar. Me diz uma coisa, você tá numa turnê, como é que chama? É uma Que turnê. Entre as Nações, 네. não é isso? Esse nome veio, enfim, por conta da Coreia, do Brasil, e você vai percorrer o quê? O Brasil todo? Como é? Conta um pouco pra gente. Como surgiu essa ideia? Da onde veio? Você decidiu fazer? 그 투어의 Entre as Nações 투어의 아이디어가 어디서 났고 네. 지금 무엇을 하게 될 건지 설명을 해. 근데 일단 제가 지난 9월 19일에 저의 첫 DVD 브라질에서의 첫 DVD 녹화를 했습니다. Em 19 de setembro foi feita a primeira gravação do DVD no Brasil. 그 DVD 프로젝트의 제목이 Entre as Nações예요. E o título desse DVD é Entre as Nações. 거기 이제 신곡 10곡이 발표가 됐고요. São 10 músicas que estão no DVD. 그리고 이제 11월 21일에 5곡, 그리고 12월에 5곡 이렇게 두 번 나눠서 발표가 될 예정입니다. 음원 사이트에 발표가 될 예정입니다. E serão lançados em 2 vezes. 5 músicas em 21 de novembro e 5 in dezembro. 5 em dezembro. 근데 이제 Entre as Nações는 처음에 그 예레미야 성인의 그 부르심의 장면에서 착안했어요. 그 인스피레이션을 받았어요. 네. A inspiração do título Entre as Nações veio do chamado de Jeremias. 왜냐하면 저의 세례명이 예레미야입니다. 이 세례명이라는 개념에 대해서 브라질 분들이 굉장히 또 궁금해하실 것 같은데요. 네. Porque o nome de batismo dele é Jeremias e ele fala que os brasileiros devem ter uma curiosidade sobre o significado do nome de batismo dele. 네, 왜냐하면 이제 그 브라질처럼 그 라틴어 베이스의 언어를 쓰는 국가들은
사람들의 이름 자체가 뭐 마리아도 있고 뭐 베드로도 있고 바울로도 있고 그렇잖아요. Em países que têm línguas latinas, os nomes comuns são Maria, Pedro, Paulo. 근데 이제 한국 같은 경우에는 그 라틴어 그 베이스의 언어가 아니다 보니까 뭐 제 이름은 준호, 어머니 이름은 뭐 나미 이렇게 전혀 그 성경 속 인물이나 뭐 그 성인들의 이름과 비슷하지 않은 이름들이에요. Mas como na Coreia não é uma língua latina, por exemplo, o nome dele é Chuno, o nome da mãe é Nami, e não são nomes que têm a ver com o nome de santos. 그래서 저희는 세례를 받을 때 그 세례명을 받는데 그 세례명이 보통 우리의 그 주보성인이에요. 우리의 patron saint, 예, 주보성인입니다. E normalmente ele, quando vai receber o batismo, o nome de batismo é o do santo padroeiro. 네, 그래서 저의 그 주보성인, 수호 성인이 바로 예레미야 성인입니다. E o santo protetor dele é São Jeremias. 저는 그 예레미야서 1장을 아마 다들 사람들이 기억하실 것 같아요. E muitas pessoas lembram do primeiro capítulo de Jeremias. 예레미야 성인이 10대 소년, adolescente일 때 그때 이제 하느님의 부르심을 받습니다. Quando ele era um adolescente ainda, ele recebeu o chamado de Deus. 근데 그때 하느님께서 예레미야 나는 너를 민족들의 예언자로 세웠다, 불렀다라고 얘기를 하셨어요. E naquele momento, Deus chamou Jeremias para ser o profeta do povo. 그야말로 엔트리아스 나소이스, 민족들의 예언자로. Entre as nações 네. e ser o profeta de todas as nações. 그래서 그때의 그 모습이 그 뒤에 예레미야 성인이 저는 아이라서 말할 줄 모릅니다라고 처음에 이렇게 얘기를 하거든요. E a resposta de Jeremias era de que, como ele era muito novo, ele não sabia como falar. 아, Senhor Javé, eu não falo. 아무튼 그런 장면이 있는데, 근데 하느님께서 그 부르심을 거두지 않으시고, 아니야, 내가 너와 계속 함께 있을 거니까 너는 계속 할 수 있다. 너는 내가 시키는 대로 모든 걸 해야 된다라고 이야기를 계속 하십니다. Porém, Deus continuamente fala que ele está com Jeremias e que ele tem que fazer os planos de Deus. 저는 그 부르심의 장면이 너무 아름다웠고 특히 너를 민족들의 예언자로 세웠다라는 그 말씀이 뭔가 저에게 해주시는 말씀 같았어요. 저를 지구 반대편 브라질에 와서 선교 활동을 하게 하신 그것과 일맥상통하지 않나 이런 생각이 들었습니다. E essa palavra de que ele seria o profeta de muitas nações, foi o Júnior se identificou com essa palavra e fez essa analogia de se não seria a história dele também. 그리고 모든 게 똑같았어요. 저도 처음에 하느님이 저를 브라질로 부르셨을 때 예레미야 성인처럼 하느님 저는 não sou digno. 제가 계속 그랬어요. 저는 자격이 없어요. 저는 못합니다. 라고 얘기했어요. E a primeira vez que ele recebeu esse chamado de Deus, ele disse para Deus, Deus, eu não sou digno. 네. 근데 예레미야서 그 1장에서 예레미야 성인이 결국 그렇게 응답하는 모습을 보면서 저도 용기를 얻었고 그렇게 올 수 있었거든요. Mas ele recebeu a coragem vendo essa resposta de Jeremias no primeiro capítulo. 그래서 저는 이 프로젝트는 반드시 이 이름이 돼야겠다. 엔트리아스 나소이스가 돼야겠다라고 생각한 겁니다. Por isso o título do projeto tinha que ser Entre as Nações. Passando aqui para te fazer um convite rápido para você conhecer a comunidade Ânima, que é um ambiente exclusivo onde as pessoas que acompanham aqui o nosso podcast se reúnem para ter acesso mais aprofundado ao conteúdo dos professores que passaram por aqui. Quando eu comecei a minha caminhada na fé católica, eu também tinha dificuldade de entender como aplicar tudo que eu estava aprendendo na vida e de uma forma concreta. Porque uma coisa é você conhecer e entender os princípios católicos, mas outra, bem diferente, é você saber como viver esses princípios na sua realidade e em todas as áreas da sua vida. Foi pensando nisso que nós criamos a comunidade Ânima para facilitar o seu processo de formação pessoal e espiritual. Lá você vai aprender como viver a fé católica na prática, com as pessoas que você admira e que vivem, de fato, aquilo que ensinam.
Você vai ter aulas sobre virtudes com a Kênia, sobre batalha espiritual com o André Prazeres, sobre casamento com o Tiago Andrade e muito mais. E você vai ter acesso a tudo isso por menos de R$1 por dia. Então te convido a conhecer a melhor comunidade e a estar aqui junto com a gente, apoiando mais de perto o nosso podcast e tendo essa experiência de conseguir, de fato, viver o catolicismo na prática em todas as áreas da sua vida. Muito bonito. E você vai fazer shows também pelo Brasil? 네, 뭐 지금 여러 도시들을 다니면서 이렇게 쇼를 하고 있어요. 가톨릭 쇼하고. 예. Ele está no momento circulando muitas cidades fazendo shows pelo Brasil. Ah, maravilha. Mas você canta em português? 네, 제가 그 2시간 짜리 쇼를 그 포르투갈어로 다 이게 하고 있는데요. 그거를 처음 제가 그 얘기를 들었을 때 내가 어떻게 2시간 동안 포르투갈어로 노래를 계속 하냐 이렇게 생각을 했었는데 하느님께서 정말 도와주셨어요. Ele está fazendo shows de 2 horas totalmente em português. E no começo ele tinha essa dúvida de como que ele conseguiria fazer um show totalmente em português durante 2 horas. 제 친구들한테 한국인 친구들한테 연락을 하면 제 근황을 물어보거든요. 나 이렇게 이런 쇼를 하고 있어라고 하면 2시간 동안 어떻게? 네가 어떻게? 이렇게 물어봐요. E quando ele liga para os amigos coreanos e diz que ele está fazendo um show de 2 horas em português, eles perguntam como você está fazendo isso? Do nada. Do nada. Do nada, daqui a pouco. É um milagre. Você é muito louco. Você é muito louco, é ótimo. Sim. Mas o Senhor mandou, Deus. tem que obedecer. E especialmente Nossa Senhora sempre me ajuda. Muito. Que maravilha. E você vai percorrer... Até quando vai os seus... Já tem as cidades todas marcadas? Já está tudo marcado dos shows? 그리고 투어가 언제까지 하시고 날짜들이 다 정해져 있나요? 이 투어는 저희 이제 2026년 투어를 위해서 지금 저희가 그 아젠다를 열어놨어요. 그래서 저희 프로듀서들에게 연락을 주시면 2026년에 또 저희가 그 도시로 찾아가서 쇼를 할 예정입니다. A agenda de 2026 ela está aberta e se contatarem o produtor, eles podem fazer o show, realizar o show no ano que vem. Ótimo. Então, o pessoal que está assistindo, show do Junho, já só Em entrar em português, contato em português para assistir. Mas não canta nenhuma musiquinha em coreano? 뭐 한국어로 노래하는 순간도 있습니다. Existem momentos em que ele também canta em coreano. 왜냐하면 저는 우리 교회가 universal하다는 걸 보여주고 싶거든요. Porque ele quer mostrar que a nossa igreja é universal. Muito bem. E as músicas são de sua autoria? 본인 자작곡들인가요? 네, 지금 이 엔트리아스 나소이스에서 발표되는 곡들은 제 자작곡도 있고 저의 그 프로듀서가 작곡한 곡도 있고 아무튼 뭐 저희 팀이 작곡한 곡들입니다. 보통. São músicas feitas pelo time. Algumas são compostas pelo próprio Junho, algumas pelo produtor. Mas você conseguiu compor em português ou você compôs em coreano e foi traduzido depois? 저는 먼저 가사를 써요. Ele normalmente escreve a letra primeiro. 그래서 먼저 가사를 코리아노? 포르투갈어로 일단 그 한국어로 저의 생각들을 먼저 적어놔요. Ele escreve os pensamentos dele em coreano. 그 다음에 그거를 뭐 번역기나 다양한 뭐 사전 같은 걸 찾아보면서 포르투갈어로 옮겨요. E depois traduz por meio de tradutores para o português. 네. 그 다음에 그걸 읽어보면서 계속 그 운율이 뭐 이게 가사로서 적합할지를 또 친구들한테 브라질 친구들한테 한번 확인을 받아요. E depois, a partir disso, ele escreve uma letra e ele pergunta para os amigos brasileiros se isso pode ser usado como uma letra de música. 그 다음에 거기에 이제 제가 계속 멜로디를 생각합니다. E depois disso, ele começa a criar a melodia. Sim. Primeiro você faz a letra 네. e depois a melodia. 저는 왜냐하면 그 무지카 가톨리카에서 가장 중요한 게 가사라고 생각하거든요. Isso porque ele acredita que a coisa mais importante da música católica é a letra. 왜냐하면 결국 저는 음악은 도구라고 생각해요. Porque ele acredita
que a música é uma ferramenta. 그 하느님의 말씀을 사람들에게 딱 그 전하기 위한 음악이 도구잖아요. 그래서 저는 가사가 굉장히 중요하다고 생각합니다. Porque a música é uma ferramenta que serve para alcançar as pessoas, para a palavra de Deus conseguir alcançar as pessoas. Sim. Né? E esse show você também vai fazer na Coreia? 한국에서도 이 투어를 하시게 될 거예요. Em português. In português? Não, em coreano. 아 근데 여기랑은 레파토리는 달라지겠죠. 왜냐하면 이 곡들은 다 포르투갈어로만 작곡한 곡들입니다. Sim, mas o repertório seria diferente, porque essas músicas foram compostas apenas em português. Ah, então são próprias para cá. Não é isso? São próprias para aqui, certamente. 이것만을 위한 노래들인 거죠. 네, 그렇죠. 일단 그 브라질의 그 복음화를 위한 에반젤리자ção do Brasil. 예. Sim, apenas para a evangelização do E Brasil. quem é o produtor no Brasil? 프로듀서가 브라질에서의 프로듀서가 누구세요? 저희 그 네오베로 프로듀소이스라고 그런 회사고요. 거기에 이제 안드레아 그리고 에릭 이렇게 두 사람이 O Eric que tá aqui. 예, 함께 경영하고 있습니다. É uma empresa que chama Deu Vero Produções e ele está fazendo junto com o Eric e o André. 근데 그 친구들도 저랑 같이 미쳤어요, 다. Mas eles são loucos tal qual ele. 네. 왜냐하면 그 친구들이 원래 살바도르에 그 살고 있었고 회사도 거기 있었어요. Porque eles moravam em Salvador e a empresa também ficava em Salvador. 근데 저는 서울에서부터 상파울루로 왔고 그 친구들은 살바도르에서 모든 가족들을 데리고 상파울루로 왔습니다. 왜냐? 이 미션을 위해서요. E o Junho veio de Seul para São Paulo e os produtores vieram em Salvador para São Paulo somente para essa missão. 아기가 É um 3명이에요. encontro doido esse. 조그마한 그러니까 제일 큰 애가 5살인데 그 아기가 3명이에요. 걔네까지 다 데리고 온 거예요. Eles ainda têm 3 filhos e trouxeram toda a família para cá para conseguir. 그러니까 muito loucos. 그러니까 É uma coisa de Deus mesmo. Uma coisa que 그야말로 ninguém espera. 하느님의 부르심은 이렇게 우리가 어떻게 그냥 어떠한 현실적인 어려움이 있어도 누구도 막지 못해요. Então, o chamado de Deus é uma coisa que, independentemente das dificuldades, na realidade, ninguém consegue parar. E na Coreia, você sente que os jovens estão abertos, com os corações abertos para uma conversão, ou são mais resistentes do que os brasileiros? Como é que você sente quando você está em missão? 그러니까 그 마음을 여는 그 정도가 보통 청소년들은 네. 이 가톨릭 신자가 되는 것에 대해 마음이 열려 있나요? 아니면 보통 네. 일단 제가 생각할 때 한국이랑 브라질 사람들의 공통점이 어떤 영적이라는 거예요. 굉장히 스피리추얼하다는 거. ao ver dele, o ponto em comum dos coreanos e dos brasileiros é o ponto espiritual. 근데 지금 제가 생각할 때 차이는 뭐냐면 한국이 지난 70년간 정말 빠르게 경제 성장을 해왔어요. Porém, a diferença que ele observa é que a Coreia ela vem dos últimos 70 anos para cá tendo crescimento muito rápido. 그러니까 1950년부터 53년까지 한국 전쟁이 있었고 그때 모든 게 파괴됐기 때문에 우리나라가 한국이 세계에서 가장 그 가난한 나라 중에 하나였거든요. 그때는. De 1950 a 53, tudo foi destruído lá e a Coreia estava entre os países mais pobres do mundo. 그러니까 예를 들면 자 저희 어머니 같은 경우에도 그 어머니가 태어났을 때만 해도 한국이 되게 가난한 na라였어요. 그러니까 뭐 정말 밥 못 먹는 친구들도 있을 정도였죠. 도시락 못 싸우는 사람. 네. Por exemplo, até na época que a mãe nasceu, a Coreia era um país muito pobre. E ela disse que tinha gente que não conseguia nem trazer marmita para comer. 그래서 오히려 그 시기에는 가톨릭 신자들의 그 신자 증가 추이가 굉장히 빨랐어요. E na época, o crescimento da população católica era muito rápido. 근데 지금 같은 경우에는 한국이 어떻게 보면 세계에서 가장 잘 사는 나라 중에 하나가 됐어요. 경제적으로. Mas agora, economicamente, a Coreia virou um dos países que estão em melhores condições. 근데 그게 예를 들면
저희 부모님 세대에서 어릴 때 가난을 경험했기 때문에 그 청년이 되고 하면서 아이들을 기르면서 아이들이 그 이런 가난을 같이 겪지 않았으면 하는 마음에 계속 세속적인 성공, 너가 뭐 좋은 학교를 가야 되고 돈 많이 벌어야 되고 이런 것들을 많이 교육을 하셨어요. Mas como a geração dos pais cresceram nessa pobreza, no sentimento de querer que os filhos tenham sucesso, eles fizeram com que os filhos acreditassem que as satisfações mundanas fossem prioridade. Entendi. 그러다 보니까 지금 저의 세대 혹은 저보다 어린 또 청년, 청소년들의 세대 같은 경우에는 보통 그런 신앙에 관심을 갖는 경우가 거의 없어요. 그냥 나는 조금이라도 더 해서 뭐 투자를 어떻게 해서 돈을 불려야겠다, 집을 사야겠다, 차를 어떤 걸 사야겠다, 뭐 이런 생각들을 더 많이 합니다. Então, na verdade, a geração dele para baixo não pensam tanto na fé, mas mais em onde investir o dinheiro e como que eu vou comprar um carro e coisas assim. 브라질에 와서 보니까 브라질에 있는 많은 청년들도 당연히 비슷한 그 전 세계적인 현상이니까 이게 비슷한 그런 성향들을 가지고는 있지만 그래도 브라질 청년들이 좀 더 이 신앙에 열려 있는 모습을 저는 봤어요. E como isso é uma tendência global, ele vê essas coisas acontecendo no Brasil também, porém vê que os jovens do Brasil estão com o coração muito mais aberto para a fé. Mas tem um crescimento muito grande de católicos na Coreia, não tem? 네, 현재 가톨릭 예. 신자가 증세를 하고 있는 현상. 전체 일단 그 인구의 10%고요. 가톨릭 신자가. A população católica na Coreia é de 10%. 예전에 비해서 그러니까 몇십 년 전에 비해서 정말 많이 가파르게 성장한 건 맞아요. E realmente teve um crescimento muito grande comparado a algumas décadas atrás. 근데 이제 현재 한국 가톨릭 신자들에게 만약에 물어본다면 지금 가톨릭 신자가 많이 증가하고 있어라고 물어본다면 아마 다들 아니라고 할 거예요. Porém, se alguém perguntar para algum coreano se a população católica está crescendo muito, provavelmente diriam que não. 왜냐하면 미사 안에 그 성당이 텅텅 비어 있습니다. Porque a igreja nas missas tá sempre vazia. 예, 그러니까 뭐 정말 특별한 경우가 아니면 텅텅 비어 있는 경우들이 대부분이에요. E se não for um caso muito especial, normalmente as igrejas estão sempre vazias. E tem muitos evangélicos lá também? 네, 그 한 20% 정도가 개신교 신자. Cerca de 20% são evangélicos. Nossa, é maior que a população católica. 네. 거기가 굉장히 강해요. 그리고 그 개신교 교회 같은 경우에는 그 한국인들이 되게 영적이라고 했잖아요. 그리고 음악도 좋아하고 그러니까 뭔가 되게 그런 것들을 잘 이렇게 뭔가 잘 맞아 떨어진 것 같아요. 한국인들의 그런 특성이랑. Sim, o protestantismo é muito forte lá. E ele comentou que o lado espiritual dos coreanos é muito forte. Então, isso juntando com a influência da música, tem atingido muitos jovens por lá. Então, mas 30% são cristãos. E o restante é o quê? 나머지. 예. 20% 정도가 불교 신자고요, 일단. Cerca de 20% são budistas. 그리고 거의 반 이상이 이제 무신론자라고 보면 됩니다. E mais da metade são ateus. Nossa, quantos ateus? Metade de um país? Eu achei que a maioria fosse budista. 그러니까 그거는 하나의 그 종교로서가 아니라 문화로서 받아들여요, 그냥 불교를. E normalmente na Coreia eles aceitam mais o budismo como algo cultural do que religioso. 그러니까 그냥 뭐 절에 가끔 놀러도 가고 하는데 거기에서 절에서 어떤 그 세레모니를 하진 않는 그냥 구경하고 사진 찍고 그냥 오는 그 정도가 많아요. Às vezes visitam o templo budista para passear e tirar foto, talvez, mas não para rezar realmente. Mas não como um culto, né? É como muita gente visita igrejas em Roma só para ver a arquitetura. 예, mesmo. Porque a coisa é bem diferente. Mas 50% do país ateu. Mas é pelo que ele explicou. Era uma população muito pobre e que eles foram incentivados a olhar muito para o material. Não é isso? E um país onde tem internet quase 10G, né? 인터넷이 거의 10G까지 간다. 10G é ótimo. 어떤 것까지?
핸지까지 가는 나라잖아. 아, 우리 예, 그러니까 Very fast. 테크놀로지야 뭐 예, 그러니까 한국은 편리함에 모든 게 초점이 맞춰진 나라예요. É, a Coreia é um país muito centrado no conforto. 네. 그래서 근데 저는 여기 와서 그걸 느낀 게 그 사회의 편리함이 꼭 행복을 보장해 주는 게 절대 아니다라는 거를 깨닫고 있어요. Porém, ele está percebendo aqui no Brasil que o conforto não necessariamente traz a felicidade. 그러니까 한국 사회가 정말 뭐 여러모로 뭐 배달도 빠르게 오고 뭐 그 대중교통도 굉장히 발달해 있고 인터넷도 빠르고 여러모로 참 살기에 좋아요. 그건 맞습니다. Na Coreia, realmente, as encomendas chegam muito rápido, o transporte público é bem desenvolvido, as coisas acontecem muito rápido. 근데 저는 이제 그 현대 사회에서는 그 악마들, 이니미구들이 뭔가 예전처럼 그런 방식이 아니라 되게 교묘하게 편리함이라는 그런 그 가면을 쓰고 우리에게 온다고 생각해요. Porém, ele acredita que os inimigos e os demônios nos dias atuais, eles vêm de forma 편리함이라는 가면을 쓰고. 네. usando a faceta do conforto, por 예. exemplo. 그래서 사람들이 점점 나는 이게 편리하고 이게 좋아 그런 편리함에 취하게 되면서 나는 하느님 필요 없어. 약간 이렇게 되는 거죠. E incorporando esse conforto, eles começam a dizer que não precisam de Deus. 네. Faz sentido. 네. Né? Faz todo sentido. E Aí a pessoa quem não precisa de né? Deus no conforto, né? Não preciso de nada, tô bem, tô tranquilo, né? E vou querer o que com isso? 왜냐하면 사실 우리 그 가톨릭 그 교회에서 가르치는 게 우리의 자아를 죽이라고 하잖아요. Porque o que a Igreja Católica ela prega é que o ego seja mortificado. 그러니까 그거는 사실 어떻게 보면 우리의 본능이랑 반대되는 거예요. E isso é oposto ao que os instintos dizem. 우리의 본능은 내 자아도 지키고 싶죠. Porque o meu instinto também quer proteger o meu ego. 그리고 우리 본능은 편리하고 싶죠. E o meu instinto, ele quer o conforto. 그게 사실 이제 어떻게 보면 우리의 영혼을 나도 모르는 사이에 갉아먹고 있는 거더라고요. E isso está deteriorando de pouco em pouco o nosso espírito. É verdade. O bispo de Leiria, de Fátima, disse que o grande problema da atualidade seria a indiferença religiosa, que é o que a gente vê na Coreia. 파티마의 주교님이 네. 요즘 시대의 가장 큰 문제가 종교에 대한 무관심. 종교에 대한 무관심. 네, 네. 그죠. É como quem diz, É verdade. se tem o Deus, tá bom, se não tem, tá bom também, e a vida que segue. 그러니까 여기 브라질에서도 제가 많은 사람들을 만나잖아요. 물어보면 가톨릭 신자입니다라고 해요. 근데 난 미사는 안 나가요. 이렇게 얘기해요. No Brasil também ele vê vários casos de pessoas que se declaram católicas, porém não vão para as missas. 네. É o chamado católico de IBGE. 베제. IBGE. 이베제. IBGE. 네. 이거 뭐야? É um instituto de pesquisa apenas. 설문조사 같은 거. 그죠. 그러니까 그 número. Só número. Sim, só número. Na prática. Sim, na prática. Infelizmente. Ao invés de ter. E qual é o seu nome de batismo? 어머니 세례명이 어떻게 되세요? 전 안젤라. 안젤라. Ângela. Ah. Bonita, né? Nami Ângela. Nami muito Park bom. Angela. Sim. E o que você mais estranhou aqui no Brasil? 여기 브라질에 오시면서 가장 Culturalmente 이상하게 falando. culturalmente. 저는 이상하다고 일단 얘기하고 싶지는 않은데 좀 달랐던 걸 얘기하고 싶어요. Ele não quer dizer que foi estranho, mas foi mais diferente. Sim, diferente, não tem isso lá, né? 뭐냐면 여기 사람들과 뭔가 약속을 잡을 때 이야기들이에요. Que é quando vai fazer algum compromisso com uma pessoa daqui. 그러니까 예를 들면 자 우리 뭐 11월 21일에 만나자라고 뭐 왓츠앱으로 얘기를 했어요. Por exemplo, disse no WhatsApp, vamos nos encontrar dia 21 de novembro. 근데 그러고 나서
그 당일이 됐을 때 제가 이제 연락을 해보면 미안하다. 나 뭐 우리가 안 보는 줄 알고 있었다. 이렇게 얘기를 하는 경우들이 있었어요. Mas chegando no dia, tinha alguns casos que dizia que achava que não ia acontecer esse encontro. 그래서 제가 친구들한테 물어보니까 그냥 이게 프로메사라고 정확하게 그 하는 거랑 그냥 언제 보자라고 하는 거랑 좀 다르다고 하더라고요. E ele perguntou pros amigos e eles falaram que você clarificar que é uma promessa e só dizer, vamos nos encontrar algum dia é diferente. 그래서 Porque lá quando passa lá em fala, casa, né? Aí lá depois- quando fala que é um encontro. 그래서 저는 예를 들면 11월 21일을 보자라고 하면 바로 캘린더에 적어놔요. 이렇게 누구 보는 날 이렇게. Por exemplo, ele, quando alguém diz, vamos nos encontrar, é dia 21 de novembro, ele marca até no calendário pra dia de Promessa encontrar pra mim. aquela pessoa. Mas pra mim. não pra ele ou ela. 이게 약간 저는 처음에 그래서 당황했어요. E no começo ele achava isso confuso. Mas é confuso, tem razão. Eu concordo. Coreano é pontual? pontual? Chega na hora certa no compromisso? 정각에 도착하는. 한국인들도 그 코리안 타임이라고 있어요. Os coreanos também têm um Korean time, 이게 한 10분에서 30분 정도 늦는 que é um atraso de uns 10 a 30 minutos. Então tá Aprenderam com o brasileiro. 누가 이길지 모르겠네요. E não sabe quem vence nessa batalha. bom. Então tá tudo em casa. Quando fala assim, vai ter uma festa na minha casa às 19 horas, 7 da noite. Mas as pessoas chegam às 9 da noite. Lá também é assim? 거기서도 네. 예를 들어서 파티하면. 네, 파티하면 7시에 만나자고 하면은 9시에 오기도 하고. 그러니까 와 브라질이 이긴 것 같아요. Acho que o Brasil venceu, né? 이게 왜냐면 7시에 만나자고 하면 그래도 7시 반까지는 가야 되고 그보다 늦을 것 같으면 그 전에 연락을 해서 지금 뭐 교통체증 때문에 못 간다. 뭐 너무 늦을 것 같다. 뭐 이렇게 얘기를 해줘요. Se for um compromisso às 7, chegam no máximo até às 7h30. E se for atrasar mais, ligam antecipadamente, dizendo que foi trânsito. 9시에 가면 그 친구와의 관계가 조금 안 좋아질 것 같아요. Se for chegar às 9, provavelmente a relação com o amigo não vai ficar muito bem. Entendi. Diferença cultural. E coreano se toca muito igual brasileiro? 한국에서도 이런 만지는 걸 많이 하는지. 이렇게 스킨십이요? 스킨십 같은 거. 예전엔 많이 했었는데 Nami? 네. 요즘은 브라질만큼 하는 나라는 이 세상에 없지 않을까요? Antigamente faziam, mas será que não tem não deve ter um país que tem mais contato físico do que o Brasil no mundo? o melhor país. 이렇게 스킨십에 관해서는 정말 여기가 제일 그런 것 같아요. No 브라질이. contato físico, ele acha que o Brasil é o melhor. Brasileiro se abraça, toca no outro. 맞아요. A Coreia tem praia? Coreia? Praia. 브라야. 네, 그러면 우리는 삼면이 바다로 돼 있어요. A Coreia ela é cercada pelo mar. 거의 Não, 대부분이. não. Cercado pelo mar é uma coisa, mas ter praia é outra. Mas tem praias que as pessoas E vai vão lá, nós- tomar sol, pegar onda, É. igual o Rio de Janeiro? 거기 그 삼면이 바다로 된 거랑 프라야가 있는 거랑 다르다고. 그래요. 네. 그래서 놀러 가기도 하고 그런 해수욕. 곳이 있나요? 해수욕. 네, 엄청 모히토스. 네. Tem E praia. são boas são gostosas, tipo praia do Rio de Janeiro, assim? Ou não? 저요? 모히토. 저기 esse lugar é cidade maravilhosa. Sim. Ele gosta do Brasil. Você gosta do Brasil. Com certeza. O que é melhor, o Brasil ou a Coreia? O céu. O céu. Aí, O melhor ele foi lugar. diplomático. Ele pegou, gostei. Foi bem Que diplomático. muita gente vai ver esse programa na Coreia. Sim. Exatamente. Porque eu falo em coreano agora. Isso é a primeira vez para mim falar em coreano em podcast. Em É? entrevista. Sim. Você não foi a podcast? Todas em inglês.
Ah, ok. Mas agora em coreano. Então, provavelmente seguidores coreanos Vão ver. sim. E vão seguir a Anima. 아, isso. Pede pra 아니마를 seguir. Isso. 구독해 주세요. 유튜브에서 구독하시고 오케이, 인스타그램에서 자, 요거 이걸 검색하셔서 구독해 주시고 유튜브에서 또 인스타그램도 팔로우 많이 해주시면 감사하겠습니다. Aê! Obrigado. Aê. Quando a gente chegar na Coreia em 2027, já vai ter gente que conhece a gente lá. É. E você e sua mãe podem rezar uma Ave Maria em coreano? Inteira. É inteira, mas explica pra ela. 인테이라가 무슨? 지금 한국말로 성모성을 기도하실 수 있는지. 네, 저랑 같이 하시면 되죠. 네. 자, 성부와 성자와 성령의 이름으로 아멘. 은총이 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. 천주의 성모 마리아님 이제와 저희 죽을 때 저희 죄인을 위하여 빌어주소서. 아멘. 성부와 성자와 que 성령의 linda. 이름으로 아멘. Amém. Quero lindo. aprender. Ah, todas. Essa, toda. Ah, toda. Muito bom. Ah, mas é lindo. Quero aprender. Ah, Eu sei em 6 idiomas. uau, Tem que sério? aprender agora em coreano. Agora 7. Não, precisava aprender esse agora. Uau. Mas é lindo. E como foi cantar a música Tenho Sede no clipe oficial com a irmã Kelly Patrícia no Festival Aleluia? 땡유 세이지를 게다가 오피셜한 클립에 부르셨잖아요. 네. 소감이 어떠셨어요? 아, 일단 제가 그 페스티벌 할렐루야를 작년에 인스타그램으로 작년 한국에 살 때 처음으로 봤어요. Esse festival, a primeira vez que ele viu foi no Instagram, no ano passado. 네, 제가 한국에 살 때. Quando ele estava morando na Coreia ainda. 근데 그걸 보면서 그때 100만 명의 사람들이 함께 하느님을 찬양하는 모습을 보면서 되게 감명을 받은 거예요. E ele se emocionou muito vendo que 1 milhão de pessoas estavam assistindo isso junto. 아, 그래서 제가 여기를 한번 가보고 싶다라는 그냥 막연한 소망. 이루어지진 않을 거라고 생각했어요. 언젠가 한번 가보고 싶다. 이렇게 꿈을 꾸기 시작했어요, 저는. Ele teve esse desejo distante de algum dia poder ir ver esse festival. 근데 그때는 뭐 내가 저기에서 노래를 하거나 이런 생각도 아니고 정말 한번 가서 경험해보고 싶다. 그 관중들 사이에서 그런 생각이었거든요. E na época não foi nem que ele queria cantar, é que ele queria ter essa experiência até como plateia. 근데 참 하느님께서 정말 너무 선하시고 좋으셔서 저를 그렇게 불러주셨습니다. Porém, como Deus é muito bom, ele chamou. 그래서 정말 거기에서 같이 또 그 켈리 수녀님이랑 같이 노래를 부르는데 엄청 많은 생각이 머릿속에 막 교차했어요. 막, 와, 이게 무슨 일이지? 막 이게 내가 꿈을 꾸고 있는 건가? 다양한 생각들. E quando ele foi cantar com a 이름아 켈리. irmã Kelly, ele passou 1000 pensamentos pela cabeça. Então, muitos. 내가 꿈을 꾸고 있나 이런 생각이 들었어요. será que eu tô sonhando? Será que isso é verdade? É, mas deve ter sido um momento lindo. E como é a sua rotina de oração? 기도 루틴이 어떻게 되시나요? 아, 요즘 같은 경우에는 저는 매일 일단 기본적으로는 떼수 하고 있고요. Todo dia ele tá rezando o terço. 그 다음에 그 산타 브리지다 그 15개 그 기도가 있어요. Orações da Santa Brígida. 15 orações. 그 15. 15 orações de Santa Santa Brígida. Brígida. 그거를 이제 매일 하고 있습니다. 그걸 1년 동안 매일 빠지지 않고 바치는 사람에겐 특별한 은총이 주어진다는 그 이야기가 있거든요. Existe uma história de que a pessoa que reza o ano inteiro sem faltar um dia, essas orações tem uma graça todas dias. especial. 그래서 지난 7월부터 그걸 시작했고요. 내년 7월까지 1년을 또 열심히 그 기도를 하려고 합니다. Ele começou em julho desse ano e vai fazer isso até o ano que vem. 네, 그래서 그렇게 기도를 하고 있고 그리고 그 틈틈이 저는 그 한국 신부님들의 그 강론 유튜브 영상을 봐요. 오밀리아.
E de quando em quando ele vê vídeos de homilia de padres coreanos no YouTube. 그래서 매일 미사에 선포되는 그 독서와 복음 말씀들 읽고 저도 또 그 묵상을 하고요. E ele lê a leitura diária da missa diária. 그리고 제가 개인적으로 좋아하는 거는 그 영적 독서들, 가톨릭 책들을 읽는 거예요. E ele pessoalmente gosta de ler livros espirituais. 그래서 어제 같은 경우에는 우리가 오늘 녹화하는 날 기준으로 어제의 경우에는 세계 가난한 이들의 날이었죠. E ontem foi o Dia Mundial dos Pobres. 그래서 최근에 레오 교황님께서 그 새로 반포하신 그 권고 문헌이 있습니다. 권고 문헌, 그러니까 뭐 이제 그 권고, 예. 아무튼 교황 권고예요. 그 Tem uma, eu não sei se vai estar certa a tradução, mas recentemente o Papa Leão fez um documento de recomendação. 예, 예. 그래서 그게 이제 가난한 이들에 대한 교회의 그 사랑과 관심과 우선적 선택에 대해서 말씀하신 거거든요. Sobre o amor, interesse e prioridade a respeito dos pobres. 그래서 그런 것들을 읽는 거 이런 것도 저한테 큰 기도가 됩니다. E ler essas coisas também é uma grande oração para ele. 그리고 샤워할 때 그 노래들 그 카톨릭 노래들 틀어놓고 하는 거 E colocar músicas católicas quando ele vai tomar banho também. 너무 좋아요. Muito bom. Em português ou em coreano? 뭐 em português, coreano, inglês, latino, todas muito bem. língua. E você tem algum santo de devoção? Santo de devoção, primeiro, com certeza, São Jeremias, porque ele é Padroeiro. padroeiro. E primeiro padre na Coreia, Santo Andrea Kim Daegon. Eu amo ele. E com certeza minha mãe, Nossa Senhora. Nossa Senhora. Eu amo muito. E Nami, tem santo de devoção? 그 이렇게 어머니가 많이 사랑하는 성인이 있으시냐고요? 저는 사실 카톨릭 공부를 많이 하지 않아서 잘 몰라요. 아직 잘 모르시는. 아직은 잘 모르고 이제 이번에 와서 아들이 너무 열심히 하고 그다음에 저랑 만날 기도하고 그러는 바람에 조금씩 배워가고 있고 한국 가면 열심히 다니려고 해요. Ela não sabe tanto porque não tem muito tempo de estudo, mas vendo o filho se esforçando, orando assim, ela disse que voltando para a Coreia vai se esforçar um pouquinho mais. beleza. 저희 어머니 관련된 이야기를 하자면 3년 전에 일단 세례를 받으셨다고 했잖아요. Sobre a mãe dele, ela foi batizada 3 anos atrás, né? 근데 이제 그러고 몇 달 정도 후부터는 이제 다시 미사를 안 나가기 시작하셨어요. E na época, recebendo o batismo, alguns meses depois, ela começou a parar de frequentar a missa. 근데 최근에 이제 제가 이제 브라질에서 아들이 지구 반대편에 선교사로 살고 있으니까 제가 어머니께 계속 말씀을 드렸죠. 미사에 나가시라고. Porém, como filho que estava no Brasil fazendo trabalho missionário, ele continuava falando para a mãe para continuar indo para as missas. 어머니가 브라질에 오신다고 했을 때 제가 얘기를 했어요. 어머니, 그럼 브라질에 오시기 전에 고해 성사를 하시고 미사를 참여하시면 좋겠습니다. E aí ele disse para a mãe, antes de vir para o Brasil, eu gostaria que você fizesse a confissão e fosse para a missa de novo. 근데 전 사실 그때 어머니가 과연 하실까? 그거를 약간 좀 그 의심을 가지고 말씀드린 거긴 해요. E no fundo do coração ele suspeitava se a mãe realmente iria fazer isso. 근데 그러고 매일 그 묵주기도를 하면서 그 지향을 가지고 있었죠. E com essa intenção ele rezou todo dia o terço. 근데 정말 오시기 나흘 전에 고해 성사를 하셨어요. Porém, 4 dias antes de vir para o Brasil, ela fez a confissão. 그리고 이 셀레브라 미사. 그리고 브라질에 오셔서는 매일 갔어요. 제 집에서 제가 어머니한테 한번 여쭤봤어요. 어머니, 묵주기도 할 줄 아세요? 뗄수 할 줄 아세요? Aí, chegando no Brasil,
ele perguntou pra mãe: Mãe, você sabe rezar o terço? 근데 어머니가 내가 이제 기도도 잊어버렸고 묵주기도를 해본 적이 한 번도 없다라고 하셨어요. Aí ela confessou que eu não rezei, eu não rezo e não sei rezar o terço. 그래서 제가 간단하게 어떻게 기도하면 되는지 알려드리고 같이 기도를 했어요. Então ele explicou de forma simples como é que deve se fazer o terço e rezaram juntos. 그게 어머니 인생의 첫 묵주기도를 제 상파울루에 있는 집에서 같이 한 거예요. E esse primeiro terço da vida dela, eles fizeram na casa dele de São Paulo. Que especial, sim. Sim, sim. Benção. E que lindo que você está evangelizando a sua família. 이게 저도 선교사로 살면서 많은 사람을 만났지만 어머니가 이렇게 고해성사를 했다고 들었을 때만큼 기뻤던 적이 없었어요, 저한테. E ele encontrou muitas pessoas enquanto fazia o trabalho missionário, porém não tinha felicidade maior do que evangelizar a própria mãe. 네. Com Isso é certeza. diferente. Sim, Uau, sim, com muito certeza. especial. Que bonito. Muito bonito. E você teve também no Camboja, Zâmbia, Mongólia? sim. Nossa, você já foi para vários locais, tudo com missão. 모두 선교사로서 가신 거죠. sim. tudo. 처음으로 갔던 데가 이제 캄보디아예요. O primeiro lugar que ele foi Camboja. 캄보디아에 제 정말 친한 수녀님이 계세요. 정말 심플하시고 너무 그냥 아름다운 삶을 사시는 수녀님이세요. Ele conhece uma freira em Camboja que leva uma vida muito simples e muito bela. 그 수녀님이 정말 그 수녀님이 되자마자 1년 후에 캄보디아로 이제 보내졌고 거기서 약 지금까지 한 15년 정도 살고 계세요. E no caso dessa freira, logo que ela se tornou freira, ela foi direto mandada para Camboja e vive lá desde 15 anos atrás. Ela é coreana? 네, sim. 그래서 그 수녀님이 어떻게 사시는지를 가보고 싶어서 방문을 한 거예요. E para ver como ela está passando, ele foi visitar. 근데 거기 수녀님이 그 지역에 특히 가난한 아이들이 많아요. E nessa região, em especial, tem muitas crianças pobres. 그러니까 쓰레기 매립장 마을이라고 부르거든요. 그러니까 그 마을 자체가 쓰레기들로 가득 차 있어요. 거기에 그 쓰레기들 더미에서 사는 아이들이에요. Eles chamam de o vilarejo do aterro, porque são crianças que vivem cercadas de lixo. 그런 아이들한테 일주일에 몇 번씩 찾아가서 간식 만들어주고 뭐 그림 알려주고 영어 알려주고 공부 가르쳐주고 그런 활동을 하세요. E a atividade dessa freira é de ir para essas crianças, dar lanche, ensinar a escrever, ensinar a estudar. 그래서 제가 거기 가서 느낀 게 와 정말 너무 필요한 일을 하시고 있고 너무 행복하다 여기에서 이런 생각이 들었어요. E ele vendo ela fazendo isso, ele pensou que ela está fazendo um trabalho muito necessário e muito bonito. 네. 그리고 Sim. 제가 너무 행복했어요. Estou muito feliz. E ele Sim, com certeza. E você, desde que você se converteu, o que você fazia antes de se converter? Como é que era a sua vida? Você trabalhava, estudava? O que você estava fazendo? 그러니까 antes do batizado. Sim. 네, 그때 제가 22살이었기 때문에 저는 대학생이었어요. na época, quando ele tinha 22 anos, ele era estudante de faculdade. 네, 대학교에서는 지리 교육, Geography Education 공부하고 있었습니다. De educação geográfica. Fazer geografia, como se fosse geografia aqui, né, no Brasil. E depois, mas concluiu a faculdade? Terminou? 졸업을 하시게 되시네요. 네네. 그 끝나고 졸업을 했고 그 이후에는 제가 그 사업을 시작했어요. Sim, ele terminou e depois disso ele começou uma empresa própria. Mas a empresa não existe mais ou existe? 아직 운영이 되고 네, 있는 아직 회사예요. 지금 운영이 되고 있습니다. 뭐 저는 나왔지만. Ele saiu, mas o negócio continua. Entendi. Porque agora você se dedica o tempo todo para evangelização, para missão. sim. Muito bem. 왜냐하면 제가 직장 생활을 하면서 이 미션을 병행도 해봤지만
늘 저는 그거였어요. 미션만 하면서 살 수 있을까? 그 생각만 해왔어요. 계속. Ele já tentou levar em paralelo o trabalho e a missão, porém, nessa época, ele sempre tinha no coração de que ele queria fazer apenas o trabalho missionário. Muito bom. E no coração algo para ser padre ou não? Um leigo missionário. 아, 빠드리가 되고 싶은 생각은 10년 전에 살짝 한번 해봤어요. O pensamento de querer ser um padre foi um vislumbre há 10 anos atrás. 그래서 그때 제가 어머니한테 한번 살짝 얘기를 했었어요. 어머니 제가 신부님이 되면 어떨 것 같아요? 이렇게. E ele tinha comentado de leve pra mãe: Mãe, o que você acha de eu virar padre? 네. 그래서 어머니가 너가 정말 단단히 미쳤구나. Ah, você deve estar muito louco. 그렇게 얘기했고. 근데 A mãe não era convertida, né? 아니 그쵸. 그리고 저도 그때 생각에는 막 그게 그렇게 간절하지 않았던 것 같아요. 그래서 그쵸. 그리고 그냥 바로 저는 그게 없던 일로 됐어요. Ele também no momento ele achava que não era um desejo tão forte. 그래서 então 그래서 지금은 저는 그 미래의 그 거룩한 배우자를 찾기 위한 기도를 하고 있습니다. 매일. E no momento ele está orando para encontrar uma futura santa esposa. esposa. Muito bem. virtuosa. Saiba falar coreano, né? Coreia. E saiba falar coreano. Não, eles vão se ensinando Não, ali. bom, Vai que já. aparece uma brasileira aqui. Já pensou? 한국어를 하시는 분을 원하시는 거죠. 아니요, 뭐 꼭 저는 그건 아닌 것 같아요. 저한테 제일 중요한 거는 그 하느님을 자신의 첫 그 프리오리다즈로 생각하는 사람. Não necessariamente o coreano, mas ele diz que a coisa mais importante para ele é alguém que coloca Deus como prioridade máxima. Isso aí. Se a vocação 네, é o matrimônio, sim. tá tudo bem. Rezar e pedir a Nossa Senhora 아, uma boa esposa, uma boa mulher. muito perfeita. Isso. E ela vai te enviar a melhor que vai ser assim, perfeito para você. 아, 맞아요. 그래서 제가 성모님하고 약속을 했습니다. Por isso ele fez uma promessa com a Maria. 그 좋은 배우자를 보내주시라고 청했고, 저도 그 일상 속에서 여러 가지 희생들을 하고 있어요. Ele pediu para que ela mandasse uma boa esposa e em troca no cotidiano ele está fazendo alguns sacrifícios. Opa, gostei. Muito bom. Vai encontrar. 아, Nossa Senhora vai falar, Júnior aqui, está essa aqui, Nossa sua Maria. Senhora, por favor. Vai dar certo. Falando com Nossa Senhora. 아, sempre. E São José. Sim, Sim. São José, claro, é exatamente isso. E você não poderia, assim, cantar um pedacinho só, assim, um pouquinho só de alguma música que você fez, ou até mesmo uma música conhecida, você escolhe. Nossa, não poderia cantar assim? 한 곡만 잠깐 불러주실 수 있나요? 아, 예, 그럼 콘서트에서 저희 그 엔트리아스 나소이스에서 그 저희 프로젝트의 그 첫 번째 곡을 불러드리겠습니다. Ele vai cantar a primeira música do projeto Entre as Nações. 네, 이 노래도 엔트리아스 나소이스예요. O nome dessa música também é Entre as Nações. 네. Entre as nações, Senhor, quero ser tua voz. Entre as nações, Senhor, quero levar teu amor. Entre as nações, Senhor, quero ser tua voz. Entre as nações, Senhor, quero levar teu amor, teu amor. Muito bem! Só refrão. Gente, você fala... Não, ele fala muito bem cantando. Muito bem. E falando também. É, e falando também. Eu tô impressionada. Obrigado. Obrigado. Como é que Kansamida? Não? 감사합니다. Kansamida. 감사합니다. Kansamida. Sim. O acento no Kansamida. É, Kansamida. 감사합니다. 예. Kansamida. E como é que as pessoas podem encontrar onde tem show, contratar você? Como é que pode fazer? 사람들이 어디에 쇼를 하시는지 No 아니면 Instagram, não? 예, 저의 그 인스타그램을 통해서 확인하실 수 있고요.
No Instagram. Então, gente, No olha Instagram, assim, arroba... Junho. Não vou falar como fala lá na Coreia, não. Como fala no Brasil. Chu. Chu. Não é chu. Não, fala chu. C-H-U. É como fala aqui, né? Para as pessoas Sim, entenderem. C-H-U. Juno Chu. Vai estar escrito aqui. Não, Juno.chu. Junho. Junho. Junho.chu. Chu. Sim. Exatamente. Super fácil, não é com X, é com CHU. Super fácil de encontrar. Lá na sua bio tem algum link? Tem... Sim, e 그 contato de produções. E para pessoas saber assim, onde vai ter show também é lá? Sim, agenda de Tem agenda. mês. Ah, Sim, tem é. agenda do mês. Aí a Sempre... pessoa, vai estar na minha cidade, vou sim, lá. sim. Ah, Junho. e para comprar o DVD também é lá? DVD를 사는 것도 거기에서 사나요? provavelmente 저희가 이거를 일단 음원을 발매할 거고 아마 인터넷으로 발매를 할 거라서 그런 링크들을 올릴 겁니다. Primeiramente, vai ser lançado o álbum pela internet e através da internet será postado os links. 네. Ah, 이 ótimo, 유튜브 também Spotify e tudo depois. 네. mais. Ah, e quando é que é o lançamento? 11월 21일에 첫 5곡이 나와요. Dia 21 de novembro saem as primeiras 5 músicas. Ah, sim, falou. E depois em dezembro as outras cinco. sim. Foi. E Entendi. depois, provavelmente, próximo ano, no YouTube. Eu mandei Com a vídeo. velha, né? Quando é que vai comprar o DVD? É, mandou mesmo. Eu fiz. Fala pra ele que eu fiz uma pergunta de gente velha. Quando é que vai cair o DVD? Não existe não mais. existe mais DVD. 옛날처럼 그죠? DVD라고 하는데 DVD가 존재하지 않는다. Ai, sim. gente. Mas 저희가 사실 하나 또 준비하고 있는 게 있습니다. Porém, eles estão preparando alguma coisa a mais também. 이 DVD를 여러분이 극장에서 보실 수 있어요. 시네마에서. Vocês podem ver esse DVD no cinema. 왜냐면 저의 então não tô tão ruim assim, ó. 저의 não tô tão velha assim. 그러니까 다큐멘터리와 이 콘서트 ao vivo 한 게 결합된 영화예요. É um filme que foi feita a junção entre o show e um documentário sobre o... Com meus testemunhos. Ah, que legal. E quando vai ser lançado? 아직 그건 뭐 정확히 정해지지 않았는데 내년 2월 정도로 예상하고 있습니다. Não é algo exato, mas deve ser algo perto de fevereiro do ano que vem. Ah, que maravilha. Então vai ser as músicas junto com testemunho, como se fosse um documentário. É mais ou menos isso, né? Docu musical. Sim. 예. Ah, que interessante. Então lá para fevereiro, por aí que vai ser lançado. sim. fevereiro. Muito bom. Então a gente só ficar atento aqui no Junho Instagram, junho.chu, e aí vai aprender tudo, vai saber tudo. sim. Ah, muito bom, viu? Olha, uma alegria tê-los aqui. Fala pra Nami pra ela saber, né? Que é uma alegria tê-los aqui. Senão eu não sei como é que fala isso. 모시게 될 수 있어서 너무 좋고 아, 감사합니다. 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 오브리가다. Ah, eu sei. Kamsahamnida. entendeu? Kamsahamnida. Muito bem. E assim, a gente fica muito feliz, né, de você ter abraçado tanto o Brasil. De você ter abraçado o Brasil, você gostar do Brasil, estar sempre aqui. ama Brasil. Ah, que lindo, que bom, viu? Agora o filho é um pouco brasileiro, fala pra Nani. 이제 아들이 브라질 사람이 돼가고 있다고. 그럴 예, 것 엄마. 같아. 브라질에 빼앗긴 것 같아. 근데 이제 어머니 옷 색깔을 보세요. Ela acha que perdeu o filho pro Brasil. Aí ele falou, mas olha, Muito- olha a cor Não, da- não, a gente ganhou mais uma coreana pro Brasil. 그렇죠. Ah, fala pra ela. 이제 브라질 사람들이 또 한 명의 한국 분을 그래요? 얻었다고. 벌써 감사합니다. 이미 옷 색깔이 브라질이에요. É isso, exatamente, é isso aí. Muito bom, viu? Olha, 저 오빠. muitíssimo obrigado. Quero que Deus abençoe muito a vida de vocês, muito a sua missão. Muito obrigado. Que a gente ainda te veja muito por aí. E nos vemos na Coreia, Seul. sim. em Seul. Minha cidade. Estaremos lá em 2027, depois de 30 horas de voo. JMJ. sim. É. 그리고 그 JMJ에 저랑 같이 갈 수 있는 그 패키지가 있습니다. Tem um pacote que pode ir junto com o Junho pra Jornada Mundial. Ah, que legal. Set Fiat라는 그 오페라도라랑 같이 함께 하고 있어요. 제가. Set Fiat. 예.
na operadora 7 Viat. 네. 그래서 저희 또 제 인스타그램을 보면 그 No 함께 Instagram vai 예, encontrar. informações 예, Ah, 보실 수 que 있습니다. legal, né? Gostei disso. É. Muito bom. Já vou reservar o hotel. É, ó, já vamos aí com o Junho. Vai Muito ser bem. legal isso. 예. Obrigada. Obrigado. Muito obrigada, Muito viu? obrigado. Uma alegria. Obrigada, Nami. Omar. 네. Oma. 오brigada. Oma. 네. E obrigado ao tradutor. Sim, Benito. Muito obrigada. Agradeço, prazer É um carioca, tá na cara. Na cara que é uma carioca, total. Valeu, gente. Obrigado. Deus abençoe Muito vocês. obrigado. Deus abençoe. E se precisarem de alguma coisa no Rio de Janeiro, podem contar conosco. 아, 혹시 키우에 필요한 일이 있으시면은 연락을 해주셔도 된다고. 아, 오케이. Todos os dias. Pode contar. Todos os dias. Gente, tchau, até a 네. próxima. Tchau, 감사합니다. tchau. Cansamida, Obrigado. Cansamida. Cansamida. Ah, é verdade. Volta que tem, a gente não fez. Aqui tem. Dinheiro, tem, dinheiro, tem. dinheiro. Isso é dinheiro, Dinheiro. É o coração, maluco. Pix. Aí, já é brasileiro. Total, virou Pix, brasileiro. tá bom.